Lançamento oblíquo no vácuo. Vou fazer uma breve explicação teórica do lançamento oblíquo no vácuo. Bom, a gente pode dizer o seguinte: o lançamento oblíquo, tá, é um lançamento onde eu faço um ângulo θ com a horizontal. Por exemplo, o jogador de futebol, de basquete vai jogar a bola, essa bola vai fazer essa trajetória aqui e entrar na cesta. Para a bola fazer essa trajetória, essa bola tem que ter uma determinada velocidade inicial, senão ela nem sai da mão do jogador de basquete, certo? E aí, quando a gente for analisar esse movimento, a gente vai ter que analisar esse movimento no sentido Y e no sentido X. Então, para isso, eu peguei e fiz o seguinte desenho. Eu peguei a velocidade V0, projetei no eixo Y e chamei de V0 no eixo Y. Peguei o V0, projetei no eixo X e chamei de V0x, certo? Então, o que acontece? Quando eu lanço a bolinha, essa bolinha ela vai atingir uma determinada altura h. Na altura h, a velocidade y é igual a 0, porque ela vai subir. A hora que ela parar de subir, a velocidade é 0. E ela vai ser 0 exatamente na altura máxima. Outra coisa, quando eu jogo a bolinha, ela vai atingir um alcance máximo, que eu chamo de A. Certo? Então, ela vai atingir um alcance máximo. Bom, antes de eu continuar a falar, a gente tem que lembrar o seguinte. Olha só. Como é analisado de duas formas diferentes, eu falei que aqui é movimento uniformemente variado e aqui é movimento uniforme, certo? Então, esse eixo X, movimento uniforme é sem aceleração. No eixo Y, ela é variado, ou seja, tem aceleração. Então, eu posso dizer o seguinte: na subida, tá? Quando a bolinha está subindo, eu digo que é um movimento desacelerado. O que isso significa? Significa que a aceleração da gravidade é negativa. Quando eu estou descendo, tá? É um movimento acelerado, ou seja, o sinal da gravidade é positivo, tá? Então, eu posso dizer que quando ele está subindo é desacelerado, quando ele está descendo, acelerado. Outra coisa, como a gente fez aqui a projeção dos vetores, eu posso pegar esse triângulo aqui que você está vendo. Se você vê esse triângulo aqui, esse triângulo é composto pelo vetor V0x, pelo V0y e pelo V0. Então, ele vai ficar assim, nessa forma, ó, para cá e para cá, certo? Esse cara aqui é o V0, esse aqui o V0y e esse aqui o V0x. Se você notar aqui, o ângulo θ está entre o vetor V0 e o V0x, então o ângulo θ é aqui, ó. Certo? Então, daqui eu tiro duas relações trigonométricas. A primeira é a relação trigonométrica do seno do ângulo. Ela é igual ao cateto oposto sob a hipotenusa, certo? Então, eu posso dizer que o seno
θ vai ser igual. Quem é o oposto ao ângulo? V0y. Então, vai ser o quê? V0y sobre a hipotenusa, que é V0. Certo? Então, eu posso dizer que V0y é igual a V0 seno de θ. Beleza? Agora, eu também não posso dizer que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sob a hipotenusa. Então, eu posso dizer que o cosseno de θ ele vai ser cateto adjacente, o meu V0x, divididos pelo meu V0. Então, eu posso dizer que o V0x é igual a V0 cosseno de θ. Beleza? Então, a gente tem que guardar que o V0y é isso aqui e que o meu V0x é isso aqui. Beleza? Então, quando a gente fala em movimento oblíquo, a gente tem 3 perguntinhas básicas. A primeira perguntinha é: quanto tempo, tá, o móvel ou a bolinha demora para ir daqui até aqui? Então, quanto tempo? Essa é a minha primeira pergunta, certo? Então, quanto tempo a gente vai fazer isso? Então, eu pergunto, quanto tempo? Bom, para a gente calcular o tempo, a gente sempre usa aquela assim, ó, vi, vovó, aquela tarada, certo? Uma coisa que é muito importante aqui é você lembrar o seguinte, que o tempo total ele vai ser igual ao tempo de subida mais o tempo de descida, certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. O tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, beleza? A segunda pergunta que eu posso ter é: qual é a altura máxima? A altura máxima é esse H aqui. É quando a bolinha para de subir na direção Y e volta a descer, né? Então, a gente pode dizer que na altura máxima, a velocidade final na direção Y é 0, certo? E como é que eu vou calcular essa altura máxima? Usando aquela relação S é igual a S0 mais V0t mais 1/2 de AT ao quadrado, certo? Lembrando que a velocidade na direção Y é sempre 0, certo? Cuidado com isso. E qual é a terceira pergunta que eu posso ter? A terceira pergunta é o alcance máximo. Então, o alcance máximo eu representei pela letra A, que é exatamente aonde a bolinha sai, ela faz todo esse caminho e atinge o outro lado. Só que aqui a gente tem que ter o cuidado, pois eu vou usar o tempo total. O tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida, certo?
E como é que eu vou calcular o alcance máximo? Como o eixo x é movimento uniforme, eu faço isso aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Beleza? Então, é isso aí que a gente tem que ter cuidado. Uma breve explicação da teoria de lançamento oblíquo, tá? A seguir, vem alguns exercícios aí para a gente praticar. Abraço.